Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve aqui no Entre Linhas. Cada vídeo que você acompanha ajuda nosso conteúdo a alcançar mais pessoas e mantém vivo esse espaço onde analisamos os fatos além do óbvio. Então clica aí, é rápido, gratuito e faz toda a diferença. Preparem-se, meus caros, porque o Brasil está vivendo um momento tão explosivo quanto novela mexicana, e com direito a pitadas de Chaves e os Trapalhões. O deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, está no epicentro de uma batalha política judicial internacional. Ele é acusado de usar sua influência nos Estados Unidos para pressionar o Supremo Tribunal Federal, STF, e intimidar ministros. A peça central desse conflito? A aplicação da Lei Magnitsky contra figuras do judiciário. Sim, meus amigos, não é ficção. A Lei Magnitsky, instrumento americano para punir violações de direitos humanos, foi usada para sancionar o ministro Alexandre de Moraes, do STF. As consequências? Vistos revogados, bens congelados, poder financeiro seriamente tocado. E não para por aí. Segundo a denúncia, Eduardo Bolsonaro teria articulado essas sanções para coagir o judiciário brasileiro, gerando instabilidade institucional, exatamente para garantir que certas decisões favoráveis ao seu pai fossem tomadas, ou ao menos frear investigações. Moraes, por sua vez, não ficou calado. Ele afirmou com todas as letras que irá ignorar as sanções e continuar no seu papel de magistrado, como se essas punições estrangeiras fossem apenas um detalhe incômodo para ele. Esse embate elevou o tom da disputa. Não é só Brasil contra Bolsonaro, nem apenas poder interno. Agora tem interferência internacional, acusações mútuas, pressão diplomática. E se o mundo real já é complicado, para muita gente parece que entrou no roteiro de uma série distópica. Mas se você acha que Eduardo está só reagindo, se engana. Ele partiu para o contra-ataque, e em alto estilo. Para ele, o movimento de Moraes é parte de uma guerra jurídica travada para tirá-lo de cena, para neutralizar seu pai e para intimidar a direita num tabuleiro político que vai muito além do Brasil. Ele acusa Moraes de usar o tribunal como instrumento político, de perverter o sistema para perseguir adversários. Eduardo afirma que não cometeu coação porque, segundo ele, a sanção da Magnitsky, os vistos e as tarifas não foram algo inventado por ele. São ações legítimas dos Estados Unidos votadas por lá, com respaldo institucional. Na visão de Eduardo, Moraes está abusando da extraterritorialidade. Usar leis de outro país para acusar brasileiros enquanto ignora os canais diplomáticos ou legais corretos. Eduardo sugere que há medo por parte do ministro de um eventual sermão vindo de Washington. Afinal, ele argumenta que não é ele quem decide essas sanções, mas sim os americanos, e que ele só está aproveitando isso politicamente. Além disso, Eduardo Bolsonaro voltou a defender publicamente uma anistia ampla, que beneficiaria participantes dos atos de 8 de janeiro, e sim, também seu pai. Ele agradeceu diretamente a Donald Trump, sim, aquele Trump pelas sanções aplicadas contra Moraes. Não é vingança, é justiça, disse ele. E assim, a disputa não é mais apenas jurídica, mas ideológica e simbólica. Eduardo se posiciona como um líder da direita lutando em solo estrangeiro, mas com o objetivo de preservar a força política que ele acredita ser legítima. Do outro lado, Moraes não tem apenas uma toga. Ele tem uma reputação construída ao longo de anos no judiciário e vê nas acusações uma tentativa de deslegitimar o sistema institucional brasileiro. Para ele, a reação de Eduardo Bolsonaro representa justamente uma estratégia para minar a independência do Supremo. Durante a abertura do semestre judiciário, Moraes afirmou que as sanções da Magnitsky não o intimidam. "Eu vou ignorar as sanções", disse isso publicamente com firmeza. Ele ainda comparou parte das manobras bolsonaristas a uma organização criminosa, argumentando que há chantagem diplomática e pressão para que instituições cedam. Moraes insiste que está cumprindo seu papel institucional: julgar, proteger a Constituição, garantir que o sistema democrático funcione. Ele enxerga o lobby de Eduardo não só como uma provocação, mas como um risco real. Se prevalecerem manobras para punir juízes por meio de sanções estrangeiras, onde isso para? Qual será o limite da interferência? Há ainda outro ponto. Moraes e sua família foram sancionados. Sim, ele e sua esposa foram incluídos na lista da Lei Magnitsky,
o que, segundo ele, é um ataque pessoal e institucional. No tribunal, ele também votou para aceitar a denúncia contra Eduardo Bolsonaro por coação, afirmando que há elementos sólidos para que o caso avance no judiciário. Para Moraes, esse é um momento de reafirmar o poder do STF e de mostrar que a toga não é apenas símbolo, é instrumento de decisão. Agora, meus caros, chegamos ao salto mortal. O que está em jogo não é só o destino judicial de Eduardo Bolsonaro, mas uma peça-chave da luta pelo poder futuro. Eduardo alega que está sendo pressionado para sair do jogo das eleições de 2026 por meio dessas investidas judiciais, ou melhor, por meio de uma caça às bruxas, nas suas palavras. Ele afirma que o objetivo de Moraes e seus aliados é evitar que candidatos de direita fortes entrem no Senado ou em outros espaços de poder no ano que vem, justamente para impedir o impeachment de ministros ou mudanças no STF. Segundo Eduardo, tudo isso é parte de um plano: neutralizar desafetos poderosos por via institucional, antes que eles tenham força no Congresso. Também há uma tensão diplomática evidente. Eduardo está em solo americano, buscando apoio e mobilizando congressistas para sancionar juízes brasileiros. A escalada das sanções serve não apenas como retaliação, mas como ferramenta política, e isso coloca o Brasil numa encruzilhada internacional. Moraes, por outro lado, vê esse tabuleiro como uma ameaça à autonomia nacional. Se juízes brasileiros forem pressionados por terceiros para decidir de determinada forma, qual será o futuro do judiciário? Se o STF pode ser intimado por atores estrangeiros, qual é a soberania então? Ele acredita que resistir é necessário, porque aceitar seria abrir precedente para interferência externa. Por fim, fica no ar: essa disputa pode reescrever as regras do jogo político no Brasil. Será que Eduardo Bolsonaro se sairá vitorioso e garantirá sua influência nas eleições de 2026? Ou Moraes conseguirá reafirmar a força institucional do STF e consolidar seu papel como guardião da Constituição? E mais, qual será o impacto dessas sanções da Lei Magnitsky no equilíbrio de poder entre Brasil e Estados Unidos? A briga entre Eduardo Bolsonaro e Alexandre de Moraes não é apenas pessoal ou familiar, é ideológica, institucional e internacional. É uma disputa de poder em que cada lance pode reconfigurar o cenário político brasileiro. Prepare-se, porque essa telenovela ainda tem muitos capítulos pela frente. E assim, chegamos ao momento mais tenso desta narrativa, aquele em que o país inteiro parece segurar o ar, como se estivesse prestes a testemunhar um terremoto institucional. Depois de meses de provocações, discursos inflamados, viagens internacionais e trocas de farpas que incendiaram a opinião pública, Eduardo Bolsonaro e Alexandre de Moraes entram em rota final de colisão. E desta vez, não há como desviar. Imagine Brasília naquele amanhecer. Câmeras ligadas, helicópteros sobrevoando, jornalistas empurrando-se por centímetros de informação. Nos corredores do poder, ministros cochicham. Deputados evitam entrevistas. Assessores correm de um lado para o outro como se o futuro dependesse de cada segundo. E de fato, depende. Eduardo Bolsonaro, firme no discurso, aparece diante das escadarias do Capitólio brasileiro, a Câmara dos Deputados, com os punhos cerrados e aquela expressão de quem sabe que não pode mais recuar. Atrás dele, apoiadores gritam, ecoam frases de resistência, enquanto opositores respondem com a mesma intensidade. A cena parece retirada de um filme épico, mas é real. Ele sabe que agora é tudo ou nada. Sua carreira política, sua imagem internacional e até o peso de seu sobrenome estão em jogo. Do outro lado da praça, no Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes caminha em silêncio pelos corredores de mármore. Não há discursos, não há gestos excessivos. Há apenas a frieza de quem já não se permite demonstrar vulnerabilidade. Ele está prestes a tomar uma decisão que pode definir sua própria posição na história, como defensor da ordem constitucional ou como vilão, dependendo de quem observa. Dentro do tribunal, o clima é elétrico. Cada ministro observa, calcula, pondera. A votação que se aproxima não definirá apenas um processo, definirá o tom da democracia brasileira nos próximos anos. E então, como numa coreografia ensaiada pelo destino, tudo se alinha. No plenário, silêncio absoluto.
O ministro-presidente abre a sessão. O país inteiro trava o fôlego. Eduardo assiste à distância, tenso. Moraes ajusta os óculos. Os olhos do Brasil se voltam para uma única pergunta: quem vencerá essa guerra de narrativas, de poder e de sobrevivência política? Porque aqui, neste instante, não é apenas um deputado que está sendo julgado, é um confronto entre dois gigantes que representam visões de mundo completamente opostas. É a luta entre o judiciário que exige respeito e autonomia e a política que clama por limites para esse poder. É a colisão entre a força da toga e a força da rua. Entre Brasília e Washington. Entre lei e discurso. Entre estabilidade e ruptura. E quando o martelo bate, quando a decisão enfim é anunciada, o Brasil vibra, chora, grita, se divide, se une, mas sobretudo desperta para uma certeza inescapável. Nada será como antes. Porque, independentemente de quem venceu neste capítulo, a guerra ainda não acabou. Ela apenas mudou de palco. E os próximos movimentos podem decidir não apenas o futuro político de Eduardo Bolsonaro ou a autoridade de Alexandre de Moraes, mas o destino de toda uma nação que, mais uma vez, se vê suspensa no fio afiado da história. Se esse vídeo fez você pensar além das manchetes, então mostra que curtiu. Deixa o like, compartilha e se inscreve aqui no Entre Linhas. Ativa também o sininho para não perder nenhuma análise que a grande mídia não mostra. Obrigado por acompanhar até o fim. Nos vemos no próximo capítulo Entre as Linhas da Notícia.